Madonna de claritate, Signora de povertate, Stella clarissima. Oi pessoal, devido ao que nos tem acontecido nos últimos meses no mundo, eu vou continuar com a série sozinha, pois aqui na Itália nós já saímos da emergência e o Brasil infelizmente ainda não saiu. Então eu queria agradecer de coração por todo o carinho e por toda a dedicação de Penha ao participar junto comigo dos primeiros episódios. E desejo do fundo do meu coração de encontrar todos vocês bem e com saúde. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar do modo carinhoso no qual Clara é até hoje reconhecida, a plantinha de Francisco. Clara gostava de ser chamada assim, mas para Inácio Larranaga, por exemplo, Clara era muito mais do que uma plantinha, a tal ponto que ele chegou a dizer que sem Clara o franciscanismo seria uma planta sem flor e uma partitura sem melodia. Mas Clara, com a sua gentil humildade, dizia também que queria considerar Francisco seu provedor, já que dele bebeu o doce leite quando a regenerou para a vida. Uma vez, Clara sonhou que ela, mesmo sendo de linhagem nobre, foi até Francisco como uma humilde serva, levando uma bacia de água morna e um pano de linho para secar as mãos. E ela estava tão feliz com essa submissão, com essa aniquilação, com esse desejo de se humilhar por amor, que subiu uma escadaria muito íngreme, com a rapidez e a leveza que só faz assim quem percorre uma terra plana. Quando ela o alcançou, Francisco lhe entregou o doce leite, e quando Clara limpou sua boca, permaneceram algumas gotas entre os dedos, e essas gotas brilhavam como ouro e a iluminavam por inteiro. Nesse conto, podemos perceber como a nova cavalaria elevava a mulher, purificando-a daquela sensualidade que basicamente formava o principal motivo das canções de amor. Também aqui cabe ao Poverello de Cristo o mérito de ter transformado essa frivolidade fosforescente em poesia alta e pura, em uma luz firme e segura que pode bem indicar o caminho certo a seguir para todos aqueles que estão hesitantes e perdidos. Podemos encontrar essa afirmação no processo de canonização de Clara de Assis, o admirável documento em que canta a mais alta e mais sublime exaltação que em 7 séculos foi feita da virtude de Clara. Diz assim: ela foi o santo candelabro excelso que brilha maravilhosamente no tabernáculo do Senhor, por cujo grande esplendor muitos se apressaram e se apressam a acender as lâmpadas junto à sua luz. Portanto, não é de admirar quando, uma vez que Francisco e Clara estavam sentados em um banquete espiritual, os cidadãos de Assis tenham visto o lugar onde estavam os dois santos brilhando
com um fogo milagroso. Como todos nós sabemos, Francisco, nos primeiros tempos, costumava vir aqui a São Damiano para dar bons conselhos à sua nova irmã. E algumas vezes, ou melhor, muitas das vezes, ele também recebia bons conselhos dela. E Clara o fez perceber que ela tinha um grande desejo de comer junto com ele, uma vez que fosse na pobre mesa do Senhor. Mas Francisco nunca quis consentir e dar-lhe esse consolo. Os companheiros de Francisco não aprovavam essa recusa e convenceram Francisco a fazer o jantar na porciúncula. Clara e Francisco e outras freiras e frades se reuniram na porciúncula e, como primeira refeição, Francisco começou a falar de Deus de maneira tão gentil e alta e maravilhosa que, descendo sobre eles a abundância da graça divina, todos ficaram presos em Deus, arrebatados, e assim ficaram com os olhos e as mãos levantadas para o céu. Enquanto isso, os cidadãos de Assis e os de Betona e de toda a região à sua volta viram que todo lugar e a floresta queimavam fortemente e correram para apagar o fogo. Mas quando chegaram e viram que nada queimava, entraram e encontraram Francisco com Clara e os irmãos, que compartilhavam com eles daquele banquete divino. Bom, gente, embora eles vivessem esses arroubos na busca pelo mesmo ideal, Francisco compreende uma necessidade de longos desapegos para evitar a malícia do povo. E Clara não se resignava com isso, pois ela se sentia capaz de superar com sua pureza todos os obstáculos colocados pelas malícias do povo de Assis e das redondezas. Para ela, não passavam de tristes lamentações. Um dia, Francisco e Clara andavam nas margens opostas de um rio em cheia. Francisco queria muito ir para o outro lado do rio ao encontro de Clara, mas foi impedido pela corrente profunda e forte. Por esse motivo, ele sentiu muito e se lamentou que a água turva e insidiosa fosse um obstáculo para alcançar a irmã da sua alma. E de repente, Clara joga a sua capa sobre as ondas e, subindo nela, passa instantaneamente. Francisco ficou cheio de reverência e devoção e disse: "Vejo, irmã, que você está com Deus mais em graça do que eu." Queria contar para vocês também outro fato da vida de Francisco com as irmãs de São Damiano. Bom, nos últimos anos de sua vida, Francisco havia pensado muitas vezes na dor que Clara e suas irmãs experimentariam no dia em que ele não estivesse mais perto delas. Então, enquanto as freiras reunidas ao seu redor esperavam que ele começasse a falar, Francisco permaneceu em silêncio por um longo tempo, erguendo os olhos para o céu. Depois pegou algumas cinzas, fez um círculo em sua volta e espalhou também na sua cabeça inteira, entoando o miserere muito alto. Após isso, ele saiu sem adicionar uma palavra. Todas elas entenderam o que ele queria dizer, e ele queria dizer que o seu corpo não seria mais do que poeira miserável, que logo seria dispersa. E assim, a plantinha de Francisco, ao compreender isso, continuou o seu caminho, florescendo e cuidando da ordem, mesmo depois da sua partida, que se deu muitos anos antes dela.
Clara foi sim muito mais do que uma plantinha de Francisco. Ela foi a mãe e a protetora da ordem. Demonstrou uma força e uma autoridade que poucas pessoas podem ter. Mas na sua simplicidade, ela gostava de se ver como a plantinha de Francisco, que brotava continuamente por causa do amor que ela tinha pelo Cristo, por Francisco e pelo caminho traçado pela ordem franciscana. Bom, pessoal, vamos terminando mais um episódio. No próximo, nós iremos falar do privilégio da irmã pobreza. Até lá. Paz e bem a todos.